Tem adesivo Chapix Quartzolite 18 litros a R$ 125,50. Tem porta-lisa pintura R$ 79,80. Kit acessórios para banheiro, vidro incolor ou fumê de 168 por R$ 134,90. Tem gabinete para cozinha com 20% de desconto. Preço facilitado, pagamento facilitado para você, entrega rápida nas duas lojas da Tozel. Você liga e chega rapidinho. 3211-2257. 3211-2257. Loja 1 da Tozel, na Saudades 1600. E a loja 2 na Avenida Antônio da Silva Nunes, 2129, próximo ao estádio Pedro Marim Berbel. E se você tá com a receita na mão, passou pelo oftalmologista, vai direto para a Ótica Elise em Birigui. Óculos de grau, óculos de sol, armações, lentes multifocais digitais. Não se esqueçam, na Ótica Elise é preço à vista, mas você pode parcelar em até 12 vezes. Isso mesmo, você usa o teu cartão ou os convênios e parcela o preço à vista em até 12 vezes. Ótica Elise, a melhor receita para a sua economia, na Barão 594, esquina com a Siqueira Campos, é a Ótica Laranja, bem na esquina do Banco Itaú. 11 horas e 34 minutos, a gente já recebe aqui o prefeito Cristiano Salmeirão para que a gente possa conversar sobre algo que é de interesse da população e que todos, né, estão esperando aí quando é que o comércio em Birigui, a atividade econômica vai ser retomada na cidade. Esse é o tema da nossa entrevista com o prefeito. Bom dia, prefeito, obrigado pela presença. Bom dia, Valmir, bom dia a todos os ouvintes da Tropical FM. Vou tirar essa máscara aqui para que possamos falar melhor. Dizer que, como prefeito da cidade, estamos muito preocupados com a situação da atividade econômica. Dizer que hoje nós somos favoráveis à abertura do comércio de forma escalonada. Por 3 vezes o prefeito de Birigui tentou abrir o comércio. Os decretos aqui da cidade de Birigui, nós somos notificados pelo Ministério Público e tivemos que, no caso, revogar os decretos. Fizemos uma reunião e acreditávamos que no dia 11 nós iríamos voltar de forma escalonada. Birigui se preparou para o dia 11. Se preparou porque até o presente momento nós não temos nenhum tipo de óbito em relação ao Covid-19. Temos 50 casos, 40 curados. Esses 10 é que nós estamos aguardando, mas se Deus quiser também vai dar tudo certo. Dizer que diante disto, fizemos uma mobilização via vídeo, que foi até objeto de jornais de ordem nacional, e ao mesmo tempo conversamos com os empresários, com comerciantes, com a população, e nós tentamos reunir os prefeitos, conversar. E naquele primeiro momento, o dilador, que é sede de região, uns demais prefeitos sede de região, foram chamados até a capital paulista e, infelizmente, nós estamos na situação. Diante disto, e diante de uma modificação do quadro jurídico que eu estou percebendo em algumas cidades, Valmir, e diante de tudo aquilo que nós já planejamos, junto com a Associação Comercial, junto com o SIMB, onde nós compartilhamos ideias e o retorno de forma ordenada, porque não adianta também retornarmos de forma desordenada, porque o que vai acontecer? Nós vamos ter que fechar depois novamente, então nós temos que... E por isso que a utilização de máscara, álcool gel, evitar aglomeração, que os comerciantes, que as pessoas que forem até o comércio, que não lote o comércio, que procure dentro do ambiente ter de 30% a 40% de pessoas, para que possamos não ter óbito, e ao mesmo tempo o comércio abrir e abrir de uma forma ordenada para que possamos também proteger a população, porque nós já temos a ideia de que 49% da população ela quer se isolar e 51% não quer se isolar. A população está dividida nesse sentido. E eu defendo que esse 51%, 52% que não querem se isolar, existe algum motivo. Ou precisam trabalhar, ou precisam realizar suas atividades diárias, e essas pessoas precisam se proteger, e acredito que chegou um segundo momento do Covid, que é a proteção daquelas pessoas que não querem se isolar e que precisam trabalhar. E diante de tudo isto, solicitei ao Departamento Jurídico da Prefeitura de Birigui que elaborasse uma ação judicial, certo?
para que possamos tentar conseguir flexibilizar o comércio aqui na cidade de Birigui, como já aconteceu em outras localidades, como Tupã, aconteceu também na cidade de Penápolis. O decreto federal foi recepcionado, certo? O juiz não concedeu a liminar ao Ministério Público, então, com base nessas decisões, estamos tentando fazer com que isso aconteça aqui na cidade de Birigui. É isso que o senhor colocou, é interessante, porque já foram 3 tentativas de abrir e aí o Ministério Público manda fechar e vocês acabam acatando. Essa última decisão dada em Penápolis, onde o juiz, né, acatou e manteve o decreto do prefeito de lá, Célio de Oliveira, sobre a reabertura de academias, salões de beleza e barbearias, isso é mais ou menos que um caminho que vai ser seguido agora para que se consiga aqui também a gente ter a reabertura, não sei se total, parcial, mas pelo menos a gente vislumbrar aí o retorno da atividade econômica? Então, da maneira como que nós estamos propondo, é o retorno da atividade econômica e com a segurança necessária de acordo com as regras do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual e Municipal de Saúde, certo? Então nós vamos propor a liberação de todas as atividades e eu acredito que até sexta-feira nós vamos ingressar com essa ação. Por quê? Porque nós não podemos mais ficar dependendo. A cidade de Birigui já não aguenta mais ficar dependendo de uma decisão tanto do governo federal ou do governo estadual. O que nós temos que pensar é que Birigui reúne condições de voltar a funcionar. Justamente por quê? Porque nós nos preparamos antes. Fechamos rodoviária, proibimos transporte público, transporte intermunicipal, ou seja, pessoas eles que utilizavam empresas de transporte para se deslocar de uma cidade para outra não estão vindo. E isso faz com que nós, de alguma forma, conseguimos evitar o contágio e a propagação do vírus. A minha maior preocupação agora está... a cidade de São Paulo vai ficar fechada por 5, 6 dias. 6 dias. 6 dias, as pessoas estão vindo para o interior. E aí pode acontecer porque tem casos que nós não conseguimos identificar. Você conversa com a pessoa, né? Vamos falar que são assintomáticos. Você conversa com a pessoa, a pessoa ela tem o vírus e se ela conversar com 5, 6, 10, aí vai propagar. Então, quer dizer, nós estamos fazendo a nossa parte. Agora, fecham a cidade de São Paulo, todos estão vindo para o interior, estão vindo para quê? Para as cidades, como a cidade de Birigui, e isso dificulta o nosso trabalho. Mas vamos torcer para dar certo, para que possamos continuar e dizer que a vontade do prefeito municipal, claro, que é o retorno das atividades aqui na cidade de Birigui. Agora, prefeito, o senhor falou de um modo escalonado, ordenado, e uma pergunta que com certeza muita gente pode estar fazendo agora em relação à volta, né, das atividades em Birigui em termos de Covid-19, são 50 casos confirmados. A estrutura de saúde de Birigui, hoje, ela está sendo suficiente para atendimento dos casos? A gente tem aqui todos os dias o boletim da vigilância epidemiológica. Nós temos estrutura suficiente, quer dizer, não está havendo nenhum tipo de sobrecarga na estrutura de saúde de Birigui, pelo menos até agora? Até o momento, a estrutura que nós temos aguentou, está aguentando, espero que aguente. Nós modificamos o horário de atendimento nas UBS em relação às pessoas que estão com estado gripal, ou seja, aquelas pessoas que apresentam sintomas de Covid. Nós fizemos uma divisão do nosso pronto-socorro central e levamos, no pronto-socorro central nós deixamos naquele local só atendimento de pessoas que têm o estado gripal, né? E ao mesmo tempo as pessoas que necessitam de um atendimento de emergência, certo? E as pessoas que têm outras patologias, certo? Elas estão indo na UBS 1, que o Corujão ele passou a funcionar 24 horas. Então nós dividimos. Então no momento que você divide, se uma pessoa gripada que possa ser o coronavírus, ela não vai ficar em contato com uma pessoa que não está gripada. Então essas medidas de isolamento e distanciamento, elas acabaram ajudando, e Birigui foi destaque até no Bom Dia São Paulo, uma cidade com 40, 50 casos positivos e nenhum óbito. Justamente por quê? Porque nós estamos trabalhando. A estrutura da Santa Casa, foram separados 12 leitos, certo? Nós estamos aguardando o Estado enviar os respiradores, que ficou de enviar 8 respiradores, e a diretoria da Santa Casa, eu conversei com o interventor, o Cláudio, para que ele possa adquirir através de compra ou até mesmo através de locação o restante, tá?
o restante para que possamos pelo menos, porque somando tudo, a entidade privada e a entidade pública, né, em relação à saúde, nós temos de 20 respiradores. Isso é Brasil todo. Se tivermos se sairmos do controle, aí a situação pode ficar difícil, mas eu acredito na população. A população já está se protegendo. Aqueles que não querem se proteger, por favor, se protejam. Dizer que a cidade de Birigui, ela está em constante movimento, a gente sabe, certo? Que ela está em constante movimento. E então nós estamos aguardando agora a confecção dessa ação, finalizando essa ação, para que possamos voltar ao comércio, e não só o comércio, as demais atividades também, de uma forma que não agrida a população. A ideia, então, é ingressar com essa ação. Seria o quê? Um mandato de segurança? Porque juridicamente eu não entendo. O senhor é advogado. Ou seria um mandado de segurança ou uma ação cautelar. Está sendo estudado pelo jurídico. O que eu quero dizer à população, certo? O que eu quero dizer à população de Birigui é que eu, como prefeito, nós temos que chegar ao ponto de equilíbrio, certo? E o ponto de equilíbrio, tá? O que eu quero dizer é que o ponto de equilíbrio, ele depende não só do prefeito, ele depende da população. Por exemplo, quem vai no comércio, se estiver aberto, é só quem precisa. É assim que tem que agir. Eu mesmo, eu não vou, porque eu sei do risco que pode acontecer. E a população tem que ter essa consciência, certo? Porque não adianta. Já faz um mês que nós estamos percebendo isso. 50% quer se isolar e os outros 50% não quer se isolar. Isso não é culpa do prefeito. Isso é culpa da pessoa que não tem consciência. Agora, eu cuidar da conduta de cada um fica difícil. Cada um tem que ter a sua responsabilidade e saber o que pode e o que não pode fazer. Isso daí também deve ficar bem claro, né? Para a nossa população. É o prefeito que é culpado das pessoas estar na rua. Não. Quem é culpado é a pessoa que está na rua. É muito fácil jogar a culpa no prefeito. O prefeito é culpado de tudo, certo? É muito fácil a pessoa, ela tá caminhando na rua. Não, culpado é o prefeito que a pessoa tá caminhando na rua. Eu não tenho o poder de impedir uma pessoa de caminhar na rua, gente. E eu não vou ser ditador a esse ponto também, de pedir para que a nossa segurança, em Araraquara, a nossa, que repercutiu nacionalmente. A nossa segurança municipal, as pessoas colocam dentro da viatura e punir essa pessoa. Não vou fazer isso nunca. Isso depende da pessoa. Isso depende de cada um. Mas é fácil, né? A pessoa está jogando futebol. É culpa do prefeito. É eu que estou jogando futebol. É eu que estou jogando futebol. Eu até queria, mas eu não vou. Eu não vou jogar. Mas é culpa do prefeito? Isso daí é a seguinte história. A pessoa tem que assumir um pouco a responsabilidade. A pessoa tem que assumir. É muito fácil culpar o prefeito, mas não é culpa do prefeito. A fiscalização nós fazemos, nós conversamos, nós orientamos. Ninguém está multando ninguém, né? Nossa, um monte fake. Ninguém está multando ninguém. Sou favorável sim à abertura do comércio. Só não está aberto por questões legais que eu, como prefeito, eu não posso infringir. E o que nós vamos buscar? Nós vamos buscar a solução no Poder Judiciário. Eu ouvi uma entrevista hoje de manhã com o prefeito da Praia Grande, né, falando sobre a descida do pessoal para a praia. Perguntaram para ele se ele ia impedir, né, os carros de entrar na cidade. Ele falou: eu não posso fazer isso. Eu não tenho esse direito. A gente orienta, a gente pede até para as pessoas voltarem para casa. Mas se o cara disser que vai entrar, eu não posso impedir. Então, as pessoas também precisam ter consciência. O pessoal está dizendo aqui que o senhor está equivocado. Não é 49 a 51, não. É 20 a 80. Né? Que 80 quer ficar na rua, não quer que esse número do senhor aqui, o pessoal não é 49 a 51. Porque realmente, né, já são 60 dias e nada se resolveu com isso. Muito ao contrário. A gente tem aí muitas informações. Os pequenos comerciantes que estavam respirando com aparelhos já morreram, né? Já não tem mais jeito. Infelizmente, todas as prefeituras, o Estado, o Brasil, os comerciantes, infelizmente, a situação ficou ruim. Ninguém contava com essa pandemia. Eu queria retornar à expectativa que nós estávamos no dia 1, 2, 3 de março de 2020, onde todos estavam felizes com aquele momento que Birigui estava vivendo, que o Brasil estava vivendo, que o Estado estava vivendo. Eu queria voltar a respirar aquele ar, que eu vou falar, aquele momento estava sendo um momento mágico, mas dizer à população de Birigui que Birigui não parou, a cidade continua ainda em constante evolução. Nós estamos reunidos com os setores produtivos, certo? Já idealizamos um plano de retorno da atividade econômica aqui na cidade de Birigui, certo?
Nós já temos junto isso com a Associação Comercial, com o SIMB, para que possamos retornar de forma que nós não tenhamos que fechar depois. Porque não adianta também liberar todo mundo. Aí chega daqui 2 semanas, o vírus se propaga de uma maneira tão evidente, né? Que nós não temos mais condições de suportar a carga. Vou ter que fechar, vou ser obrigado a fechar. Aí vou ter que fechar. Então, por isso que nós temos que voltar com responsabilidade. E aí é chamar o comerciante, o lojista, para que ele tome as providências, né? Também dividir a responsabilidade com o lojista. Você quer abrir? Nós vamos te ajudar a abrir. Só que aí vai ter que ter máscara, vai ter que ter álcool gel, vai ter que ter um número limitado de pessoas. Quer dizer, aliás, são providências que acho que todo mundo sabe, né? Que são básicas e importantes. Exatamente. É como volto a frisar. Para vocês, quem está caminhando não sou eu. Quem está jogando bola não sou eu. Quem está tomando cerveja não sou eu. Certo? Quem está realizando todas essas atividades não sou eu. É o indivíduo que eu não tenho como eu colocar ele dentro de um carro e levar ele na delegacia. E eu não vou fazer isso também. Porque, veja bem, a pessoa já tem um senso de responsabilidade, a pessoa já tem idade suficiente para saber o que é certo e o que é errado. Certo? Ninguém dessas pessoas que estão por aí à toa, vamos assim dizer, ele vai rasgar dinheiro. Ninguém vai rasgar dinheiro, você pode ter certeza. Então, na realidade, é consciência, é conscientização. E não adianta dizer, abriu o comércio, aumentou os casos. Não é bem assim, não. Porque se abrir o comércio, quem tem que ir no comércio ou quem tem que ir nas suas atividades são, respectivamente, as pessoas que necessitam adquirir o produto. Vou citar o exemplo do comércio, tá? E as pessoas que necessitam adquirir o produto. É isso que a população tem que entender. Agora, vai a mãe, vai o pai, vai a avó, vai o filho, vai o neto, bisneto, a namorada. O pessoal vai passear no mercado, né? Vai o cachorrinho, vai todo mundo. Não pode. Aí é culpa do prefeito. É fácil. Então, mas é uma luta que nós estamos tendo já há algum tempo. Conversamos com bastante prefeitos. Todos os prefeitos estão preocupados com essa situação. Mas, infelizmente, nós temos um decreto que o STF já disse que esse decreto prevalece, então agora nós vamos judicializar. Diante do cenário que nós estamos observando, da modificação da postura de algumas decisões judiciais, vamos então tentar utilizá-las a favor da cidade de Birigui, porque entendemos que a cidade de Birigui está fazendo a parte dela, fez a parte dela, não temos nenhum óbito, a população que quer se isolar está se isolando, agora aquela que não está se isolando, essa daí é só pedir mais uma vez que tenham a devida responsabilização. Agora, prefeito, muitos têm perguntado para a gente aqui sobre a rodoviária. O senhor, no seu decreto, o senhor fechou o transporte em Birigui. Tem muita gente, nós recebemos zaps, pessoas cobrando, dizendo a gente precisa do transporte, fala para o prefeito. Isso está também nessa nova tentativa de reabrir também a rodoviária? O transporte, por enquanto, vai ficar fechado. A rodoviária vai ficar, por enquanto, fechada e o transporte. Eu vou dizer para você, eu acredito que nós estamos nessa situação, não é confortável, mas numa situação controlada, justamente porque o transporte público ele não está funcionando. Imagine só, uma pessoa gripada sobe um ônibus com mais 30 pessoas dentro desse ônibus. Aí essas 30 pessoas vão trabalhar, vão para suas residências, então aí o vírus fica incontrolável. Que é o que está acontecendo em São Paulo. É o que está acontecendo em São Paulo. O isolamento social em São Paulo nunca aconteceu, porque o transporte coletivo, ônibus, metrô e trem, lotado, nunca aconteceu. Eles tiraram os carros das ruas e lotaram os trens. Agora eles descobriram que era uma burrice, né? E voltar. Mas é tarde, uma semana. Aliás, não precisa uma semana, um dia. É só esse exemplo que eu citei para vocês. Existem pesquisas que dizem que uma pessoa que ela utiliza o transporte público e ela está com o vírus, que ela tem contato com as pessoas que estão dentro do transporte público, a probabilidade de chegar a 1000 casos é fácil. Então, e a questão do Covid é o seguinte, a questão do Covid eu aprendi, nós temos que tomar decisões não a longo prazo, a curto prazo, porque essas decisões, o Covid, o coronavírus, vamos assim dizer, tudo que acontece, ele vai acontecendo de uma forma, todo dia tem uma novidade. Todo dia tem novidade. Então não adianta você falar, vou fazer um planejamento de 3 meses. Isso não dá. Você tem que fazer um planejamento... 3 meses é muito tempo. É muito tempo. Você tem que fazer planejamento semanal, mensal, quinzenal, semanal. Não adianta. Por quê? Porque o Covid,
ele muda. Falaram para nós que esse pico seria em abril. O pico da pandemia. Agora me falaram que essa semana é o pico da pandemia. Então, utilizar o programa, a audiência, por favor. Aqueles que não precisam sair de casa, fiquem em casa. Porque a notícia que nós temos, que o pico da pandemia, certo? Ele começa essa semana e vai até a semana que vem. É isso que eu já ouvi, é que eu costumo dizer. Então, nós temos que a administração pública, ela tem que dançar conforme a música. E qual que é a música? Nós temos que trabalhar de uma forma equilibrada e evitar o contágio da população de Birigui. O meu ouvinte Maurício, de número 5.586, tá bacana aqui, hein? Ele está perguntando assim, pergunta para ele sobre os 6 mil desempregados em Birigui, se o senhor tem conversado com os empresários, porque quando a gente ouve esse número, eu vi uma faixa nesse final de semana, né? Que achei uma faixa emblemática, 6 mil desempregados para uma cidade de 130 mil habitantes, é muita coisa. A informação que eu tive, na realidade, foram 4 mil, certo? Desempregados. Mas eu acredito que deva realmente estar nesse patamar. Conversei com os empresários, estou conversando com os empresários direto. Constantemente os empresários me ligam, conversam comigo, mas todos os empresários sabem que não é culpa do prefeito de Birigui. Que isso daí, infelizmente, é um decreto estadual e que eu somente posso conseguir a sua flexibilização a partir de uma decisão judicial, certo? Dizer que dia 11 eu estava convicto que nós iríamos voltar. E por isso que do dia 11 até hoje, nós já fizemos diversas reuniões, conversamos com diversos prefeitos, tentamos fazer com que o governador nos ouvisse, mas como nós não tivemos êxito, então agora nós vamos judicializar. Que o senhor entende, então, ser o único caminho, né? Não tem outro caminho. Único caminho, a não ser que o governador, ele anuncie a relativização, a flexibilização. Ele falou que vai afrouxar, vai começar a afrouxar em junho, mas a gente Mas se a ciência falar que... Se a ciência disser que não, é mais um mês aí. Por isso que eu vou judicializar. É complicado. Por isso que eu vou judicializar a questão. Eu quero dizer só para finalizar, que as pessoas falam, mas você está do lado de quem? Do presidente ou do governador? Eu estou do lado da cidade de Birigui. Eu quero deixar bem claro isso. Eu não vou ficar nesse meio político, nessa briga política de A e de B. Eu quero realmente, estou do lado da cidade de Birigui, eu estou do lado do povo de Birigui e prova que nós estamos unidos com a cidade de Birigui é que hoje nós não temos nenhum óbito em relação ao Covid. Então todas as medidas que nós estamos tomando, elas surtiram efeito. E chegou o momento agora da atividade comercial ter seu retorno. Dia 11 era para ter, tira o seu retorno e nós vamos lutar para que isso aconteça. Possivelmente segunda-feira vai ser feriado estadual, porque amanhã a Assembleia Legislativa deve chancelar o que pediu o nosso governador, né? Nós estamos tendo feriado hoje, amanhã em São Paulo, ponto facultativo na sexta, sábado, domingo, vamos ter feriado segunda-feira para todo o estado de São Paulo. O senhor não pensou em juntar feriado e fazer um pacotão aí igual o Bruno Covas, não, né? Não, a vida de Birigui vai continuar da forma como está. O que nós queremos é que não exista óbito, precisamos da população, como já falamos, precisamos do retorno das atividades econômicas da cidade de Birigui e os feriados vai continuar da forma como está. Só, é claro, se existir alguma lei estadual, eu tenho o dever de cumprir. O de segunda-feira estadual aí não tem nem como, né, dizer, porque o 9 de julho é um feriado estadual e aí o governador tem prerrogativa para isso. Essa iniciativa de ajuizar a ação, ela tem efeito imediato? Como é que funciona isso na prática? Na prática, nós vamos pedir uma tutela, que seria uma liminar. Conseguindo essa liminar, o comércio volta a funcionar. Imediatamente. Isso aí, imediatamente. Segunda, comércio, terça... academia, tudo. Certo? Então, nós estamos trabalhando porque não é uma ação fácil, parece que não, mas não é uma ação fácil. Nós estamos... uma ação fácil. Estamos, desde a semana passada, juntando material. As decisões que surtiram efeito estamos juntando e vamos levar para o judiciário. E o judiciário vai dizer. Mas eu acredito que
a semana que vem, se tudo der certo, nós vamos ter novidade. Então vamos aguardar. Decisão de Penápolis, onde a Justiça manteve o decreto do prefeito, academias, salões de beleza. O decreto do presidente Jair Bolsonaro passou a ter valor, o que não tinha até então, né? Seria algumas decisões inéditas, porque não tinha nenhuma nesse sentido. Mas o maior problema, eu vou falar até como advogado, certo? O direito é interpretativo. O STF ele entende que é competência do governador decidir sobre o funcionamento ou não do comércio e das atividades econômicas dentro do Estado. Se essa matéria for levada até o STF, assim, nós nunca podemos falar certeza em relação ao direito, podemos falar de probabilidade. A probabilidade do STF reconhecer essa competência do governador legislar é forte. Então, essa é uma situação, nós vamos ajuizar, nós vamos tentar, nós vamos funcionar e nesse período torcer para que o governador ele resolva afrouxar. Se o senhor tivesse uma cidade em Minas Gerais, era mais fácil, né? Já estava funcionando. O governador lá conversa com os prefeitos, é um negócio complicado. Queria agradecer a presença do senhor. Vamos aguardar então, porque o anseio é geral. Tá todo mundo querendo voltar a trabalhar, mas eu acho que é importante dizer, né? As ações na justiça elas vão acontecer, mas também não adianta nada se a população não for responsável e os comerciantes também. Aí depois não vão culpar o prefeito. Nossa, porque abriu o comércio, aumentou o número de pessoas contaminadas e ao mesmo tempo aconteceu óbito. Mas, vamos lá. Mas quem está indo, quem não precisa, é que está contribuindo para isso, não é o prefeito. Certo? O prefeito simplesmente ele está dando ritmo à cidade de Birigui. E o ritmo é agora. É voltar às nossas atividades que deveriam ter ocorrido no dia 11. Obrigado pela presença do senhor. Eu agradeço, Valmir, agradeço a todo o jornalismo aqui e dizer que estamos à disposição e que dias melhores, pode ter certeza, virão. Muito bem, conversamos com o prefeito Cristiano Salmeirão. Vamos aguardar então, né, a decisão que agora pra gente passa a ser contagem regressiva, e pelo menos é o que a gente espera. Quem sabe na semana que vem a gente possa ver aí as coisas retomando a sua normalidade dentro